estudante de pedagogia pela Uninter na modalidade EAD com o polo em Piraquara. Estou aqui apresentando um portfólio hoje da disciplina de interdisciplinaridade entre artes e educação física. Nessa disciplina, o nosso portfólio seria para desenvolver um jogo que conseguisse transmitir a história da cidade em que essa escola, no caso a escola, uma escola fictícia, o que existe, esteja situada. Como eu moro em Piraquara, eu escolhi a história da imigração italiana, que eu já abordei em outro portfólio. Nesse jogo, né, nesse portfólio novo agora que eu estou apresentando, eu escolhi desenvolver uma roleta. A roleta em si é uma roleta normal. O que muda mesmo são as regras e o conteúdo do jogo, que vai ser o motivo do uso da roleta. Eu fiz essa roleta aqui do lado. Ela é feita, vai ter mais no final, ou então durante o vídeo aqui, vai ter umas fotos dela, uns vídeos, mas eu fiz ela junto com a ajuda do meu pai e da minha mãe, de isopor. É uma placa de isopor cortada exatamente ao meio, 50% para base, 50% para base, para estrutura mesmo, tanto da parte da roleta quanto para a parte onde coloca as cartas. Com cola própria para isopor, que também pode ser utilizada por alunos, por crianças. Papelão, caixa de papelão que eu peguei no supermercado. Tinta guache que eu utilizei para fazer a pintura. E aqui no meio é um pedaço de cano PVC, o mais fininho que tem. Eu utilizei para dar sustentação nele, porque tem o cano para dar sustentação na roleta, na roda. E o pedaço de isopor tanto na parte de trás, que vai ter as fotos também, quanto na parte aqui entre a roleta em si e a base dela, que é para dar sustentação para conseguir para a roda rodar, no caso, né? Foi basicamente isso, o cano, papelão, isopor, cola e tinta. Foi isso que eu utilizei. E a roleta em si, como eu disse, ela não é o ponto principal desse jogo, porque ela pode ser utilizada em outros jogos também. O que muda nesse caso é o motivo, né? Na verdade, é o objetivo do jogo, que são as regras também. Eu me baseei para criar esse jogo no League of Legends, o LoL, o LoLzinho, né? Não sei que vocês sabem, né? Quem conhece, um resumo do LoL é um jogo de RPG que você joga online com amigos ou pessoas aleatórias. É um time com 5 campeões, 5 pessoas utilizando campeões virtuais e tem que destruir a base inimiga. A torre inimiga, conquistar o objetivo, mapa. É um resumo bem mais ou menos, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu me baseei nisso. Nesse jogo que eu desenvolvi para a sala de aula, que eu me baseei no LoL, a sala seria dividida em em times com 5 alunos. E nesses times haveria uma pessoa que poderia ser a base em cada time, e o outro time tentaria roubar essa pessoa para o seu time. Então esse seria o objetivo do jogo: responder as perguntas da colonização em Piraquara, colonização italiana, imigração italiana. Quem respondesse certo poderia ter a vantagem de conseguir um ponto a mais, 2 pontos a mais, ou perder um ponto, ter desvantagem de perder um ponto, ou perder esse aluno, que seria o aluno torre, o aluno ponto-chave, né, da equipe, na parte dentro da sala de aula, no caso. Essa parte que eu estou explicando seria dentro da sala de aula, na matéria de artes. Tanto a parte de desenvolver a roleta, quanto essa parte de criar times para competirem entre si na sala de aula. Daí teriam cartas, as cartas como se fosse um RPG de mesa praticamente. Com cartas, cada carta teria a pergunta, e essa pergunta na mesma carta teria uma vantagem. Se responder a data certa que os italianos chegarem em Piraquara, o aluno poderia ganhar, o time poderia ganhar 3 pontos a mais, por exemplo. Ou então, se perder, teria que dar 3 pontos para a equipe adversária. Ou uma desvantagem seria, quando tirasse a carta, não teria pergunta nenhuma, mas teria que, no caso, esperar a próxima equipe rodar a roleta e teria que dar a resposta da pergunta que caísse. Seria uma desvantagem, seria um ponto crucial, vamos dizer assim, porque num jogo assim, né, pontos são cruciais.
Seria basicamente isso. Essa é a parte de dentro da sala de aula. A parte externa, no caso da aula de educação física, continuaria com a roleta, no caso, poderia continuar com as cartas e tudo, só que seria uma parte mais física mesmo, como o próprio nome já diz. Ter as equipes que passarem para a próxima fase, que não forem eliminadas dentro da sala de aula, iriam para a parte externa. Nessa parte externa, a professora ou o profissional que for dar aula, né, ele deixaria a roleta, continuaria com as cartas, mesma regra, cada equipe na sua vez, o competidor vai lá, tira a carta, lê o que está escrito, sempre quando for uma vantagem ou desvantagem, sempre em voz baixa, só lendo em voz alta as perguntas. E daí, quando fosse que nem a pergunta, por exemplo, um aluno da equipe 3 tirou uma pergunta sobre qual o nome da colônia que os italianos estão situados em Piraquara. Para conseguir responder essa pergunta, para o seu time conseguir responder, ele teria que escolher alguém da equipe dele, e cada equipe escolheria o seu competidor que saiba que é rápido em correr, por exemplo, ou em acertar cestas, para fazer assim, essa parte mais física. Não seria só rodar e ler e responder. Seria mais rodar, eu escolhi fulano, meu amiguinho aqui, então ele vai ter que correr a quadra inteira até chegar no outro gol, por exemplo, para conseguir responder. Senão a equipe, quem chega primeiro tem que responder. Seria mais ou menos assim, essa parte mais física. Claro que cada professor vai ver, né, em sua turma se tem como adaptar isso, vai conversar com a sua direção também, né, direção escolar, para ver se tem como adaptar isso, ver se os pais aceitam uma competição, né, seria uma competição baseada em um jogo online, então teria que ver, conversar com a turma também para ver se os alunos querem um jogo assim, ver se tem como incrementar mais itens nesse jogo, para cada aluno ter um avatar seu próprio, fazer um avatar em sala de aula, ter um codinome de jogo, uma coisa mais elaborada. E esse, no caso, é só um protótipo, seria o jogo beta, que está em desenvolvimento, no caso. Mas essa é a ideia principal do jogo, um jogo baseado em LoL, que dá para se jogar em sala de aula, porque a maioria das escolas não conseguem colocar o jogo online, o esportes, no seu currículo. Muitos até falam que não são esportes, então uma coisa mais lógica, mais estratégia também na hora de criar sua equipe, porque o professor, nessa ideia do jogo que eu desenvolvi, dessa roleta, baseada no LoL, o professor não iria interferir na escolha dos times. Os alunos iriam decidir entre si. O meu colega, ele é bom em lembrar de datas, mas ele não é bom em correr, então será que vale a pena ter ele na equipe só porque ele lembra de algumas datas? Uma coisa mais lógica, não por amizade, só pela panelinha que forma nas salas de aula, mas sim pela lógica do jogo, para ver se vale a pena ter uma pessoa, um campeão, que não tem tantas qualidades assim para o jogo. Então, seria pegar essa parte do jogo, essa parte dos campeões, essa parte dos times, e trazer para a sala de aula. Que muitos jovens hoje em dia, a partir dos 10 anos, muitos jovens já começam a jogar jogos online. E esse jogo também pode ser inserido em educação infantil. Na educação infantil seria um pouquinho mais leve, no caso, não seria tão com corridas, com um jogo físico muito forte, não seria perguntas muito complexas, mas poderia ser inserido tranquilamente. Basta saber adaptar no currículo que a escola, que o estado, a cidade tá exigindo do professor, no caso. Mas esse jogo, esse específico que eu desenvolvi, se eu fosse a professora de artes ou educação física, eu aplicaria com crianças a partir da 8ª série, que são crianças que já têm um conhecimento mais avançado em internet, já conhecem um pouco do LoL, já conhecem um pouco já consegue pensar logicamente falando, assim, em estratégia, essas coisas. Então seria mais interessante aplicar com crianças nessa faixa etária. A partir da 8ª série, até o ensino médio mesmo poderia ser aplicado. Principalmente no ensino médio, porque a maioria dos jovens hoje em dia gostam, sabem, mesmo que não conheçam o LoL como jogo, conhece o LoL como os campeões que cantam, que tem as músicas no YouTube. Então, seria interessante aplicar para esse tipo de crianças, de alunos. Seria esse é o meu jogo que está em desenvolvimento. Então, se alguém também tiver alguma opinião, tiver
alguma uma observação, alguma crítica positiva, negativa sobre o jogo, pode me deixar nos comentários, que eu vou responder, eu vou tentar aplicar nesse jogo. E é isso, estamos em desenvolvimento e quem sabe, né? Alguém não aplica uma sala de aula aí. Muito obrigada pelo vídeo, ficou um pouquinho longo, como sempre eu falo demais. Mas é isso, então obrigada e até!